Vou acabar com o cara da câmera ali, mas faz parte. Então, me chamo Fábio Martins, trabalho na Nextest, represento aqui no Brasil, principalmente para o mercado de provedores de internet, a Viave, a antiga JDSU, que é um mercado, que é uma empresa que tem produtos de teste e medição em rede de telecomunicações. Então, a ideia hoje é falar rapidinho sobre as melhores práticas, a gente tem mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, para melhores práticas na rede FTTX e um uso de como fazer a compra de instrumental de teste de telecomunicações. O que comprar, o que solicitar do fabricante e que cuidados a gente tem que ter na hora de fazer essa aquisição. Então, rapidinho, eu vou falar de uma arquitetura de rede GPON. Você estava numa palestra agora muito mais relacionada, acho que a imposto e tudo mais. Agora a gente vai entrar bastante técnico, vai ser uma conversa bastante técnica. Então, rapidinho, da arquitetura da rede GPON, como é que ela funciona. Depois eu vou falar da importância da inspeção de conectores óticos. Isso aí é um negócio que a gente não tem tanto cuidado às vezes, e isso faz muita diferença. Tá? Depois eu vou falar das principais recomendações de teste para se fazer nas 3 etapas da rede, nas 3 etapas da construção da rede, na ativação da rede, na manutenção da rede. Depois eu vou falar o que a gente tem que caracterizar para comprar um OTDR, a operação rapidinho do meu OTDR, que eu vou ter que falar disso, certificação do link e, por último, uma parceria nossa. Vamos lá. Primeira coisa, rede PON. Como é que funciona a rede PON? Acho que todo mundo já opera a rede PON aqui, ou a grande maioria. Se não opera ainda, está para operar, né? Isso está no rádio, mas a ideia é passar para o PON em breve. Primeira coisa, a rede PON funciona, uma central, uma fibra saindo da central de vocês para atender 128 clientes possivelmente, né? Entre 64 e 128 clientes, acho que a grande maioria dos provedores fazem isso. Então, como é que os 2 equipamentos funcionam sem se esbarrar? Como é que um equipamento só fala com 64 equipamentos? Eles falam em comprimentos de onda diferentes. Então, toda vez que a gente fala em fibra ótica, em rede GPON, a gente fala em comprimentos de onda. A OLT, que é a central, falando em 1490 nanômetros. Nanômetros é comprimento de onda, né? Isso é o tamanho da onda. E a ONU, ou ONT, que é o cliente, falando em 1310, que é outro comprimento de onda. Claro que algumas pessoas falam em frequência, a gente tem uma relação direta de frequência com comprimento de onda. Não tem uma relação direta entre isso, então, mas na fibra a gente geralmente fala em nanômetros ou comprimento de onda. Então, sendo assim, toda vez que a gente fala a central falando num comprimento de onda, os clientes falando num comprimento de onda diferente, a rede não se esbarra. Ou seja, comprimentos de onda diferentes dentro da fibra, eles não se esbarram. Então, não tem problema nenhum e é assim que funciona a rede GPON, basicamente. Claro que tem uma série de outras coisas acontecendo, mas basicamente é isso. Eu tenho que falar dessa questão de comprimento de onda, porque mais para frente a gente vai conversar sobre um ATDR que tem que trabalhar com fibra ativa e a gente vai entrar em comprimento de onda. Entendendo isso, vamos falar da importância da inspeção e limpeza de conectores óticos. Eu não sei se vocês já viram essas imagens que eu vou mostrar aqui. São imagens até que podem assustar um pouco as pessoas que são mais sensíveis. O pessoal que gosta muito de tecnologia e ver uma imagem dessa pode até doer um pouco no coração. Antes de falar de conector, de limpeza de conector, eu tenho que falar de face de conector. Eu tenho que falar disso porque não faz sentido, meu conector está limpinho, maravilha, está ótimo, mas eu estou conectando verde no azul, estou conectando PC no APC. Ou seja, jogou tudo fora que você fez de bom. Todo o cuidado que você teve está errado aqui. Por que a gente tem que ter tanto cuidado com isso? Os conectores, o PC, esse nome, significa Physical Contact, significa contato físico. É efetivamente contato físico em conector. A gente encosta uma fibra na outra. Encostando uma fibra na outra, quando a gente tem o conector azul, que é o PC, encostado com o conector verde, que é o APC, o A significa ângulo, ou seja, contato físico angulado. Ou seja, uma coisa reta com uma coisa com ângulo vai dar diferença. Ele não vai fazer um contato físico perfeito. Então, ele tem um ângulozinho ali de 8 graus, que eu coloco ali, esse contato físico não vai ser perfeito. A gente não vai ter a passagem de luz de núcleo para núcleo. A gente vai ter um gap de ar ali, e a gente tem perda nisso. Perda em rede GPON, antigamente você trabalhava em rede ponto a ponto, não tinha cuidado com o conector, conectava tudo errado, a rede ela comportava mais problema, porque a rede, o orçamento de potência era muito melhor.
A gente tinha mais potência saindo e tinha menos perda na fibra. Então, era tudo ótimo. Hoje em dia, a rede PON ela é uma rede muito mais sensível a qualquer tipo de problema. Por quê? Porque é uma rede, um splitter, é uma perda muito grande. É um tipo de perda que na rede ponto a ponto não existia. A gente, na rede ponto a ponto, trabalhava com conectores e fusões. Hoje, a gente trabalha com conectores e fusões ainda e splitter. Um splitter, 1:2, quanto dá um splitter 1:2 mais ou menos de perda? 3 e pouco dB. Um splitter 1:4, 6 e pouco, quase 7. Um splitter 1:8, que todo mundo usa, 10 dB de perda. 10 dB de perda em um splitter. Numa fusão dessa, numa conexão dessa errada, a gente está para perder mais ou menos 2,5, 3 dB numa conexão errada. Não tem nenhum provedor aqui, tenho certeza, não tem nenhum que tem dB, falar em dB, assim, não tem dB sobrando na rede. Eu estou dando 6 dB, para mim não tem problema nenhum. Para mim está super tranquilo lá na minha rede, tem 3, 6 à vontade. Não existe isso. Em rede PON não existe isso. Então, todo mundo está sempre engasgado. Alguém quer dB de presente? Pô, o cara está comprando dB, se puder. Eu compro, estou comprando aí, eu pago por mês. Mais um dBzinho, eu sempre, na minha rede, está sempre precisando. Então, isso aqui é muito importante para a gente tomar cuidado. Por isso que é colorido. Não é carnaval. Azul no azul, verde no verde. Verde no azul, não façam isso, por favor. Agora, a gente pode falar de inspeção de conectores. Essa aqui é uma imagem, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de uma foto do conector óptico. Essa aqui é a pontinha do conector. Essa parte branca de fora é a parte que a gente efetivamente vê a olho nu. A parte preta, que a gente chama de casca, a gente não vê a olho nu, a gente já não começa a ver. E a parte branca no meio aqui é o núcleo da fibra. Vocês têm ideia o que passa no núcleo da fibra? Passa tudo. Tudo que você tem, todo o dinheiro de um provedor, todos os seus clientes, está tudo dentro do núcleo da fibra. Aí eu fiz uma pesquisa muito confiável no Wikipedia e eu vi que um fio de cabelo, ele mede 70 micrômetros. Um fio de cabelo, se a gente pegar a face de um fio de cabelo, ele mede 70 micrômetros. E o núcleo do conector mede 8 micrômetros. 8. Ou seja, aonde passa toda a sua grana, onde passa toda a sua rede, todos os dados que você trafega, está dentro de um negócio que é quase 8 vezes menor do que um fio de cabelo. Tem que ter cuidado? Tem que. Tem que ter muito cuidado? Tem que. Aí outro dia alguém me perguntou, e se cair um grão de areia ali, o que acontece? Eu falei, meu amigo, um grão de areia, nessa proporção aqui, cobriria o slide inteiro. Seria um negócio desse tamanho, para um negócio desse tamanho, para o núcleo desse tamanho. Um grão de areia não cabe ali. Um grão de areia é gigantesco para aquilo ali. Esse aqui é um exemplo bom, que para quem gosta de tecnologia, isso aqui é quase dificílimo de encontrar, mas é o ideal. E aqui embaixo são umas situações reais. Aquela primeiro quadradinho ali é é problema com sujeira e pó. O que é sujeira e pó, efetivamente? É quando, eu vejo muito acontecendo isso, não sei se vocês vão se identificar. O cara comprou aquele conectorzinho novinho, abriu aquele saquinho maravilhoso, tudo novo, cheiro de novo, aquele cheiro de plástico novo. Aí vem aquela tampinha. O que o cara faz com a tampinha? Mastiga. Aí vira uma chapinha. Aquela tampinha virou uma chapinha. É para fazer isso? Não. Outro dia eu cheguei num provedor, o cara falou assim, aí mostrou uma caixa de tampinha e falou assim, sabe o que é isso aqui? Eu falei, o quê? Balinha. Eu falei, porra, tá brincadeira. Aquilo ali é o caso do cara vai fazer o conector. Soltou o conector numa rua, passando o caminhão, passando tudo, e o cara vai almoçar. 2 horas depois ele volta, está cheio de sujeira e pó. Por quê? Poeira do dia a dia enche o conector de sujeira e pó e ele fica cheio de coisa, cheio de pontinho. O segundo caso é óleo e gordura. Alguém vai perguntar, óleo e gordura? Como assim? Da pele. Qualquer coisa que você encostou na ponta do conector, óleo e gordura provavelmente vai sujar o conector. Provavelmente vai perder 2, 3,5 dB na rede. 2, 3 dB na rede, se a gente perder 3 dB, a gente está perdendo metade da potência. Perdendo metade da potência hoje, quem pode dar metade da potência que tem? Numa brincadeira dessa. O terceiro caso e o quarto caso são casos mais graves, que são casos de fenda elástica e risco, que são casos de conectores sujos, que a gente conecta, desconecta, e ele não é mais passível à limpeza. Então, a gente não tem como mais limpar. Ele vai ficar sujo para sempre, a gente vai ter que trocar. Trocar pet cord, tudo bem, é tranquilo, barato, a gente compra pet cord barato e resolve. Agora, sujou a OLT, machucou a OLT,
Machucou um equipamento, machucou um OTDR, machucou um ONU, já é mais caro. Até o ONU é médio, digamos assim. O OLT é caríssimo, o OTDR é caríssimo. Então, tem que tomar cuidado, principalmente na hora de fazer a conexão em equipamento, porque isso machuca de verdade e prejudica, e é grana que se perde. Aqui, só para vocês terem uma ideia, hoje a tecnologia dos microscópios, praticamente todas elas, antigamente era um microscópio que a gente tinha que olhar ali dentro do conector da fibra e a gente ficava debatendo. Ah, para mim está limpo, para mim está sujo, dois caras debatiam, está limpo, está sujo, ninguém sabia o que é. Hoje tem uma norma, que é a norma da IEC, que ela regulamenta isso. Ou seja, ela indica que nenhum tipo de sujeira dentro do núcleo é aceitável. As sujeiras um pouquinho mais para longe são aceitáveis, porque ela não está no núcleo e não está batendo. Alguém vai me perguntar, mas se a sujeira não está no núcleo, não está atrapalhando, por que a gente tem que tomar cuidado? Alguém sabe? Ninguém vai responder, né? Tem 500 pessoas olhando, alguém vai levantar a mão para responder agora. Não, que ingênuo que eu sou. Essa aqui é a norma e aqui é o caso, por que tem que ter cuidado mesmo com partículas afastadas do núcleo, por que a gente tem que ter cuidado? Porque existe um fenômeno chamado migração de partícula. Olha o que acontece. A primeira conexão que eu fiz, olha como é que era antes, só tinha essas partículas. Depois da primeira conexão, olha como é que se espalhou. Eram partículas pequenas, médias, que na hora da conexão, a questão, o tamanho disso tudo é muito pequeno, a gente está falando de coisas microscópicas, então a gente estoura as partículas, e as partículas se espalham. Inicialmente ela não está no núcleo, mas estourou, espalhou, foi para o núcleo. Ou seja, não está no núcleo, posso conectar? Não, cuidado, porque você pode conectar, ela pode migrar para o núcleo. Aqui eu tenho um bom exemplo, ó. Como é que a gente vai conectando, olha como é que já sujou o núcleo, como é que não estava sujo, agora está sujo. Apareceu até uma minhoca grande ali, ó, lá no final, lá, aqui. Por que apareceu isso? É porque antes, não é que apareceu, ela simplesmente estava fora da campo de visão do microscópio. Agora ele está dentro do campo de visão do microscópio. Está tudo caminhando. Última conexão e pronto, temos o conector bem sujo e eu consegui, por sorte, consegui botar que sujou bem o núcleo. Aqui eu tive azar, quer dizer, eu tive sorte porque eu queria realmente mostrar isso, mas no caso de vocês é contar com a sorte, conectando o conector sujo. Isso aqui é um caso, eu não sei se vocês estão habituados com traço de OTDR. Esse primeiro caso aqui, vou mostrar lá de cá que estou mais perto. Esse primeiro caso aqui é um caso de traço OTDR com conector limpo. Normal. Conector sobe porque conector é um evento reflexivo, ele tem esse pico para cima, depois a diferença das duas linhas horizontais é a diferença que é uma perda comum que se tem na fibra. O segundo caso, outro conector limpo. O terceiro caso, um conector sujo. Olha como ele vai lá em cima, olha como é que faz diferença, ele vai lá em cima, tem muito mais, a reflexão muito maior e uma perda muito maior. Olha a diferença dessa linha aqui para essa, a perda muito maior. Quanto deu de perda aqui? 3 e pouco dB com sujeira de conector. É fácil de resolver? É mole de resolver. É só ter cuidado ou limpeza. Tem canetinha que limpa, tem clitop que limpa, tem um monte de ferramenta para limpar hoje. Eu tenho praticamente 45 minutos para falar. Eu perdi quase 15 falando só de sujeira de conector. Por quê? Porque é importante e vai entrar em todas as próximas etapas. Esses aqui são os exemplos reais, eu boto só para vocês terem uma ideia, tá, do que a gente está falando de exemplo de campo. Esse cara aqui falou assim, pô, Fábio, minha rede está com problema. Eu falei, meu amigo, eu não estou nem vendo a tua fibra. Isso aqui é o que a gente encontra de verdade, tá? Isso não é... Para quem tem microscópio, já deve ter encontrado isso aqui na rede. Tá? É bem comum casos desse tipo aqui. Tá? Falando agora de inspeção de conectores, vocês vão ver por que eu falei isso. Vamos lá. Recomendações, principais testes que a gente acredita, como fabricante de equipamento, que se deve ser feito na construção de uma rede GPON. Construção da rede GPON, a gente fala que é até o segundo splitter. Não é isso? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Você sai da OLT, bota o primeiro splitter, bota o segundo splitter e ali termina a construção. Da saída do segundo splitter até o cliente, via drop, eu acho que é o pessoal da ativação que faz isso. Então, na construção, quais são os principais testes que a gente acredita? Primeira coisa, inspeção de conector. Vou construir a rede. Conector sujo? Esquece, construiu errado. Já começou com o pé esquerdo. Essa rede, para dar problema, está a um pulo
de dar problema. Eu estou vendo que tem pessoal anotando e filmando, e depois eu posso mandar isso para vocês, tá? Eu acho que até vai ficar disponível, não precisa ter nessa afobação de anotar. Mas vamos lá. Outra coisa, traço teste de OTDR na hora da construção. Para quê? Para eu ver se as fibras estão no tamanho do projeto, para ver se os conectores estão com a perda certa, para saber se o splitter está certo. Aí você compra um splitter 1:2, ele está lá com 5 dB de perda. Está errado, deveria estar 3 e pouquinho. Então, com o traço OTDR, você vai construir a rede tendo certeza que a rede está bem construída. Você não vai ter problema nenhum. Você vai ter, provavelmente, não vai ter problema nenhum, que a rede foi bem construída, começou com o pé direito. Um terceiro teste na construção, que a gente indica muito, é a questão do power meter e fonte de luz. Por quê? Colocando uma fonte de luz no lugar da OLT, lá na tua central, e um power meter lá no segundo splitter, a gente vai ver exatamente qual é a perda que a rede está mostrando para a potência que está saindo da OLT. Então, vai sair a potência da OLT, a gente vai saber exatamente qual é a perda final. E fazer isso ao contrário também. Por quê? Porque a gente tem que ver, ou seja, colocar uma fonte de luz lá no lugar da ONU, lá no cliente, e o power meter aqui na central. Por quê? Porque a gente quer ver também como a ONU está enxergando a rede, quanto está tendo de perda. Às vezes, acontece, é comum, caminhos diferentes, sentidos diferentes, darem perdas diferentes. Então, é importante a gente fazer esse teste bidirecional. Central cliente, cliente central, power meter, fonte de luz e OTDR. Feito isso, a construção está bem feita. Você vai ter certeza quanto está chegando de potência no segundo splitter, de quanto está tendo perda ali, e quando você for ativar o cliente, você sabe, está chegando tanto aqui no segundo splitter. Só botar um drop e chego lá, e aí eu consigo resolver. Quanto vai perder um drop, vai perder só mais um pouquinho. Então, a gente vai ter a exata noção de quanto está se perdendo na rede na hora da construção, fazendo uma construção bem feita. Segunda etapa, ativação. Ativação de cliente é saída do segundo splitter, drop até o cliente. É mais ou menos, acho que todo mundo trabalha assim. O que a gente indica fazer nesta etapa? Primeira coisa, inspeção de conectores. Por isso que a inspeção de conector eu perco tanto tempo com isso, porque ele entra em cada etapa. Em todas as etapas, inspeção de conectores é importante. Verificar se o conector que está entrando no segundo splitter, está saindo do segundo splitter, está ok. Se o conector que está chegando no cliente está ok. Se tiver mais alguma conectorização pelo caminho, que não é muito comum, mas verificar se elas estão ok também. Verificar se via um power meter, existe um power meter hoje, que é o power meter POM, que o pessoal chama de POM meter. Como é que ele funciona que é diferente do power meter comum? O power meter comum, se a gente olhar, enxergar ele para OLT, o que está chegando, ele vai te dar potência. Mas se você mirar ele para um ONU, ele vai dar 0. Aí você vai falar, pô, meu ONU está com problema, não botei na tomada, por quê? Por que não está funcionando? Mas é isso mesmo. A ONU só fala alguma coisa, só transmite alguma potência quando ela escuta alguma coisa da OLT. Se não escutar, ela não transmite. Ou seja, você tem que ter um POM meter, que eles chamam, que é um power meter para POM, que você coloca dentro da rede, os dois funcionando ao mesmo tempo. Ele vai ter, com essa cara ali, ó, esse ali é o meu, tá? É um jabazinho só meu, mas ele tem 2 entradas, não é power meter com uma entrada só, 2 entradas, e ele deixa em série a rede, ele entra em série na rede. Ele consegue ler tanto a OLT quanto a ONU. Você vai ter exata noção de quanto está chegando no cliente e quanto o cliente está transmitindo. E aí a gente vai fazer uma boa ativação de cliente. Fazendo isso, provavelmente seu cliente não vai ter problema, mas temos problemas, obviamente, e a gente entra na etapa da manutenção. Na etapa da manutenção, primeira coisa, cliente de 10 anos está jogando o joguinho dele, está lento e reclama. Aí te liga, você recebe uma reclamação de menino de 10 anos, né? Acontece. Primeira coisa, você chega no cliente, primeira coisa que eu indico é inspeção de conectores. Muito provavelmente, se passou uma vassoura por aquela ONU, fibra caiu no chão, a pessoa que vai conectar não tem conhecimento, ela vai tentando enfiar em todos os buracos possíveis, quando achou o buraco certo, ela enfia na ONU. Fez isso? Matou. Provavelmente o conector já está todo sujo, provavelmente já está perdendo 5, 6 dB aí. O Ronaldo está aqui não, né? O Ronaldo que gosta de brincar, que o maior inimigo da rede POM é a vassoura, que é a que derruba a maioria dos clientes é a vassoura. Dentro da casa do cliente, obviamente, né? Tem caminhão também que derruba na rua, mas a vassoura na casa do cliente. Chegou no caso do cliente, inspeção de conectores. Eu acho que vocês vão resolver boa parte dos problemas. Caso a inspeção esteja boa, o conector esteja legal. Teste de power meter. Para verificar se está ok a potência que está chegando. Se a potência estiver ok, provavelmente foi a ONU que se desconfigurou, alguma coisa nesse sentido.
Provavelmente, se for um problema efetivo na fibra, a potência não está ok. Potência não estando ok, power meter, OTDR para dentro da rede. OTDR para dentro da rede, aí entra uma questão interessante. Esse OTDR, ele não pode ser um OTDR comum, tem que ser um OTDR especial. O que ele tem que ter de especial? Se eu estou fazendo o teste de OTDR aqui no cliente, lá para a central, o que esse OTDR vai enxergar? O que essa rede vai mostrar para ele? 1, 2, 3 splitters, não é isso? Então, o OTDR tem que ser pronto para passar por splitter, tem que ter um range dinâmico, eu vou falar isso depois, mas um OTDR pronto para a rede GPON. Como é que ele vai ser pronto para a rede GPON? Trabalhando com fibra ativa. É isso que todo mundo fala, né? Fibra ativa. É essa especificação de um OTDR pronto para GPON. O que ele tem que fazer? Passar por splitter. Segunda coisa, trabalhar com fibra ativa, para fazer manutenção da rede PON. Como comprar um OTDR? Esse que é o ponto. O que a gente tem que pedir para o OTDR atender às nossas especificações para atender uma rede GPON? Essas são as perguntas que eu ouço. Eu trabalho com OTDR, acho que deve ter alguns anos, e a gente ouve muito isso para OTDR para GPON. Preciso de um OTDR para fibra ativa. Eu falo, por quê? O que você vai fazer? Não sei, falaram que eu preciso. Falei, beleza, vamos entender por que um OTDR para fibra ativa. Segundo ponto, vi no catálogo que o OTDR de vocês mede até 260 quilômetros. Já ouvi muito isso. Existe OTDR para 260 quilômetros? Não existe. Mesmo os mais potentes do mercado hoje, provavelmente não façam 260 quilômetros. E outra pergunta importante é, esse OTDR mede rede GPON? Como assim medir rede GPON? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá, essas são as perguntas que eu faço para a gente especificar um bom OTDR para atender rede GPON. O que ele tem que ter como grandes características? Primeira coisa, range dinâmico. O que é o range dinâmico? Range dinâmico é, entre aspas, bastante aspas, a potência do OTDR. Quanto ele vai conseguir jogar de potência para dentro da rede para conseguir enxergar. Quanto maior o range dinâmico, melhor o OTDR. Mais caro vai ser o OTDR também, com certeza. Então, o OTDR por exemplo, com range dinâmico razoável, bom, que vá passar por splitter, que vai pegar uma splittagem de talvez 1 para 128, vai ser um OTDR de mais ou menos 40 dB. Range dinâmico também é dado em dB, é assim que a gente trabalha. Esse OTDR é quanto? Essa é a pergunta que fazem. É 40 dB. Está razoável. É um OTDR que vai atender às especificações de passar por splitter e vai passar em umas distâncias razoáveis, vai conseguir atender uma rede ponto a ponto aí de uns 140, 150 quilômetros mais ou menos. Segundo ponto importante, fibra ativa. O que é essa fibra ativa? O que um OTDR de fibra ativa faz que os outros não fazem? Lembra que eu falei que a rede PON ela trabalha em 2 comprimentos de onda, 1310 e 1490? Se a gente colocar qualquer coisa dentro desses 2 comprimentos de onda para dentro da rede, a gente possivelmente vai ter problema. Os comprimentos de onda vão se esbarrar, a gente vai derrubar a OLT. Possivelmente aconteça isso. Então, como é que o OTDR de fibra ativa funciona? Ele trabalha com 1625. Ele trabalha com um comprimento de onda diferente do que a rede PON trabalha. Então, isso, nos OTDRs comuns, hoje tem muito comum ter lá um live OTDR, uma porta live, que é a porta ativa, que ela só trabalha em 1625. Ou seja, um cliente com problema numa rede splitada para 128. Um cliente com problema, 128 clientes, 127 clientes funcionando, só um com problema. Você bota o OTDR ali, você vai enxergar, se o OTDR for bem especificado, você vai enxergar a tua OLT lá dentro da tua central e os outros 127 clientes não vão nem perceber. Vida que segue para eles, não vai acontecer nada com eles. Com o OTDR errado, provavelmente todos os outros 127 vão ver que você está lá, porque você vai derrubar todo mundo. Existe um caso que já me falaram que quando um provedor chegava num condomínio, estacionava o carrinho dele, todo mundo sabia que a internet ia cair, porque o cara tinha o OTDR errado, fazia o teste errado e derrubava todo mundo. Aí tinha que reiniciar o LT. O cara chegava estacionando, todo mundo vai consertar? Não, vai derrubar todo mundo. Consertava um e derrubava o outro 127, ou 63, não lembro qual era a splittagem dele. Mas com o OTDR certo, isso não acontece. Tá? Outro ponto importante são as zonas mortas, que é outra especificação do OTDR. O que é a zona morta? A zona morta é uma especificação que o OTDR é um tempo, quando ele está fazendo um teste, que ele fica cego. Então, ele não consegue enxergar. Então, uma rede, a gente vai... quero ver um problema aqui a 1 metro. Talvez você não consiga enxergar. A zona morta é esse pedaço de fibra que ele não vai conseguir enxergar. Então, quanto menor é a zona morta, melhor é o OTDR. Quanto maior o range dinâmico, melhor é o OTDR. Então, a zona morta, é importante brigarem por zona morta baixa. Quanto menor a zona morta, mais você vai enxergar da rede, melhor é o OTDR. E, obviamente, talvez um pouco mais caro, dependendo para quem você estiver conversando.
Agora eu vou falar um pouquinho só de uma coisa que o meu OTDR tem, que é bem interessante. Essa questão do acesso remoto. Isso aqui, muita gente debate comigo e eu uso isso quase todos os dias. A gente fala que, com acesso remoto bem feito, a gente reduz quase para 1/4 do tempo de reação para um problema. Por que 1/4? Acontece muito comigo, acontece muito com clientes que eu atendo e o cara me passa essa experiência. O provedor atende uma região, uma localidade remota, mais ou menos, vamos chutar que o cara demore 1 hora para chegar naquela região para fazer um teste, ele sabe que lá está com problema. 1 hora de carro para chegar lá. Chegando lá, ele fez o traço, voltou, 1 hora de carro para chegar aqui. Chegou na empresa, você percebeu que o traço está errado. Você falou, pô, cara, você usou o comprimento de onda errado, usou o pulso errado, usou alguma coisa errada. A gente não está conseguindo enxergar o que a gente queria. Volta lá, configura o OTDR certo, volta lá. O cara volta lá, mais 1 hora de carro, faz o teste certo e volta. Perdeu 4 horas nisso, fora só de transporte, né? Só de movimentação ele perdeu 4 horas. Tudo bem, assim que eu acho que a maioria trabalha. O que esse acesso remoto faz diferente? O cara demora 1 hora para chegar lá. Chegando lá, se ele tiver dúvida, aonde ele estiver, não precisa ter nenhuma especificação de rede, nada disso. Aonde ele estiver, você consegue acessar o equipamento remotamente. Como? Ele tem uma característica, ele tem interface Wi-Fi. Com o Wi-Fi, a gente conecta ele no celular, no smartphone, geralmente, e ele funciona com um algoritmo parecido com o TeamViewer. O TeamViewer gera aquele código, você bota o código no computador e você acessa esse equipamento aonde ele estiver. Não precisa estar na mesma rede, não precisa configurar IP, não precisa configurar nada. Ou seja, resolve o problema. O cara está lá, você daqui faz o teste, você tem a tela do OTDR na tua tela do teu computador, você faz o teste, fez o teste, já faço o download do relatório, o relatório já está aqui na minha frente. O cara ainda está voltando, perdeu 1 hora só para chegar lá. Quando eu estou com o resultado na minha frente, eu já aciono alguém para fazer o reparo. Ou seja, a gente reduziu de 4 horas para 1 hora só o tempo de reparo, o tempo para iniciar algum reparo, só com acesso remoto. Próxima coisa interessante que esse meu OTDR, os da Viave, tem, é a questão da interpretação do traço. O que ele faz de interessante? Tem o traço OTDR, que é um traço OTDR comum. O cara que tem muita experiência, alguma experiência, trabalha com telecomunicações há 10 anos, pega um traço OTDR e lê com tranquilidade. Mas às vezes o cara que está começando agora, e às vezes o pessoal que está na rua, às vezes está começando agora, e às vezes não tem tanta intimidade com o OTDR, aquele traço OTDR, o equipamento interpreta automaticamente para alguma coisa desse tipo aqui, para um diagrama de bloco. Ele faz desenhos. Então, o que ele fez aqui? Esse primeiro caso aqui mostrou um conector a 29 metros, aqui um splitter 1 para 32 a 945 metros, uma fusão e o final da fibra a 2.900. Para o cara que está na rua, isso faz toda a diferença. Que o cara fica naquela briga ali, olhando no traço OTDR para ver, o que é isso aqui? Isso aqui é uma fusão ou um conector? Esse splitagem aqui está boa ou não está ruim? É um splitter 1 para 2 ou 1 para 4? O cara fica nessa dúvida. Isso aqui resolve o problema dele. Ele já sabe exatamente o que ele está procurando e já achou. Essa é a diferença. Com o traço, com o acesso remoto bem feito, sendo bem usado, com o suporte de alguém, de repente, dentro da central, dentro do NOC, resolveu o problema. Não tem dúvida mais do OTDR. A questão é, chegou uma vez, chegou lá, faz um traço, resolve o problema. Essa é a ideia. Essa aqui é a cara do OTDR, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O OTDR é bem pequenininho, bem tranquilo para se carregar. Tem uma galera aqui que eu já vi que já tem esse OTDR, né? Hoje, todos esses softwares, tanto do acesso remoto quanto do Wi-Fi, tudo já vem por padrão. Tá? Antigamente não vinha, era tudo à parte, hoje em dia é tudo padrão. E agora vamos entrar na parte que é interessante, que é nova, que é certificação do link com RFC 2544. O que é isso exatamente? É só mais um teste que a gente indica o pessoal fazer, porque é o seguinte, às vezes você compra da operadora um link de 1 GB. Você tem certeza que é 1 GB que está chegando? Você tem certeza que aquela banda de 1 GB, ela está chegando ok? Ela está chegando legal? O que é legal? Não é só o throughput que importa. Existem várias outras coisas que importam. Um throughput bom, com a latência muito alta, causa lentidão. Não adiantou nada. Então, qual é a nossa ideia? O que eu ouço muito? O cliente está reclamando de lentidão. Não sei o que fazer. Está chegando a banda para ele, mas está lento. Como é que faz isso? Achei que ela viesse acabar comigo agora, mas não veio falar comigo, não.
Outra pergunta é, o que eu preciso testar para verificar que está tudo ok? Outra coisa, o que é RFC 2544? Levanta a mão rapidinho, por favor. Não me deixe sozinho aqui, não. Quem já ouviu falar em RFC 2544? Pô, gostei, teve até luz. 3 pessoas. 4, 5. Beleza. O que é RFC 2544? Ela é um teste que faz, é um padrão já até um pouco antigo. O que ele faz exatamente? Ele verifica se a banda que a gente quer testar, ela está passando e está ok. Ela testa, basicamente, throughput, latência, perda de pacote e jitter, tudo em Ethernet, tá? Tanto em camada 2 ou camada 3. A gente pode direcionar tanto por MAC ou por IP e fazendo tanto em 1 GB quanto em 10 GB. O que a gente está fazendo, tendo esse par de equipamentos, o que a gente consegue fazer? Eu tenho link ponto a ponto, eu gero 1 GB do lado de cá e quero ver se está chegando 1 GB do lado de lá. E como está chegando? Se ele está passando certo pelos roteadores, pelos switches, está passando. Eu quero saber se eu estou dando muita latência para ele, se ele está perdendo o pacote, é isso tudo, não é só banda simplesmente. Banda é fácil, tem alguns softwares que vêm em banda. Mas latência, throughput, perda de pacote, isso não. Então, tendo um equipamento desse, tendo essa cultura de testar isso, a gente consegue garantir a banda do cliente e a banda que a gente está recebendo, da banda do contrato que a gente recebe de dado, né, de banda. Sendo assim, só vou indicar para vocês que hoje, a Nextest, a gente tem uma parceria hoje grande também com uma empresa chamada, além da Viave, obviamente, que eu falei tudo praticamente sobre Viave, com a Netcom. Netcom é a empresa que representa o Connect Master. Não sei se já ouviram falar no Connect Master. Connect Master é um software de inventário de rede. O que ele faz exatamente? Gerenciamento, planejamento, gestão e documentação física e lógica de toda a rede. Ou seja, quero cadastrar uma caixa de emenda, eu cadastro um software. Quero cadastrar um splitter, eu cadastro. Quero colocar um cliente e saber se aquele telefone daquele cliente, o nome daquele cliente, eu cadastro lá. Quero saber, aquele cliente está cadastrado em qual porta OLT, eu sei. Em qual splitter ele está, eu sei. Qual perna do splitter ele está no software. Quero fazer uma manutenção que eu vou ter que desligar essa OLT aqui. Quais desses 64 clientes que estão nessa OLT eu tenho que ligar para avisar que ele vai ficar, de repente, com a perda de 1 hora, 2 horas de sinal? Eu coloco lá no Connect Master, eu coloco lá. Simular um problema, desligar tal OLT durante 1 hora. Ele desliga lá e ele vai me dar a relação dos clientes que podem ser desligados e que eu tenho que avisar, para mandar um e-mail, para avisar que aquele cliente vai ficar desligado, de repente, por um período de manutenção. Mapeamento, todo mapeamento é feito, colocando no mapa, a gente consegue ser tudo georreferenciável, todos os locais são georreferenciáveis, então é bem interessante isso também. Como eu falei, gestão de recursos físicos e lógicos e, eu me adiantei do slide, mas simulação de eventos e análise de impacto, para saber se eu tiver um problema nessa rede aqui, quais clientes serão atingidos. Então, senhores, agradeço a atenção de todos, desculpa qualquer brincadeira. Na sexta-feira, lá na Nextest, a gente vai fazer um sorteio de um microscópio óptico, aquele microscópio para fazer aquela análise toda, aquelas fotos que eu mostrei, a gente vai sortear. É só chegar lá, pegar um tiquetinho desse com a menina que está lá, que aí ela vai dar um sorteio. Na sexta-feira, acho que no final da tarde, a gente vai fazer o sorteio. Meus contatos estão aqui, visitem a gente lá no nosso stand para ver tudo isso que eu falei acontecendo efetivamente. E eu acho que eu tenho tempo para pergunta ou não? Sim, tem uma pergunta aqui do Eric Scaramuça, do provedor Tel Telecom. A pergunta dele é a seguinte: a partir de qual tamanho da minha rede PON a Nextest indica que eu tenha um OTDR em relação ao custo-benefício? Não tem regra para isso, na realidade, né? O que eu vejo muito é a pessoa, quando não tem uma rede muito pequena, o cara tem tudo na cabeça. Então, ele já sabe que aquele, sei lá, a rede é pequena, então ele ouviu falar que naquela esquina teve um acidente e bateu no poste. Ele sabe que a rede dele estava ali, ele já sabe onde está o problema. Começou a crescer um pouquinho, você começou a não ter tanto controle na sua cabeça e da onde estão as suas fibras, você não sabe tudo de cabeça, a gente já começa a indicar um OTDR. Tá? Idealmente, na etapa da construção, é importante ter, para fazer uma construção bem feita. Mas uma construção sem tamanho, qualquer tamanho a gente já indica um OTDR, tá? Para você fazer a construção com o pé direito. Para manutenção, geralmente,
com um pouquinho mais de cliente que começa a ver a necessidade ficar extrema e não ter como viver sem. Só isso? Ok. Então, Quero tá fácil. agradecer aí ao engenheiro Fábio Martins pela apresentação. Muito obrigado. Agradecer a vocês. Então, obrigado, muito senhor. obrigado. E voltamos a palavra aqui para... Okay. Nós queremos, em nome da organização deste encontro, cumprimentar e agradecer aos integrantes deste painel, ao nosso palestrante, ao nosso moderador.